Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, nós voltamos ao nosso entendimento de que existe uma falência no modelo administrativo do Estado brasileiro. E nós precisamos tentar fazer uma reforma geral, porque se formos avaliar os governos que se passaram, ninguém se salva. Nem o PT e nem muito menos o PSDB. Foram dois governos que acabaram mantendo todos os vícios administrativos, todos os privilégios administrativos, e nenhum dos dois conseguiram reformular o Estado brasileiro. Conseguiram fazer com que a renovação administrativa e as obrigações viessem criar uma nova situação política e administrativa no país. Um entregou os serviços essenciais ao capital estrangeiro. Outro entregou o que se tinha de orgulho, que é a Petrobras, à corrupção. Então, nós não temos, na verdade, nenhum exemplo desses dois modelos de governo e nem vamos ter nenhum modelo de governo satisfatório se prevalecer esse sistema de pessoas e não de Estado brasileiro. E a gente fica percebendo, você vai no Congresso Nacional, são 500 e poucos parlamentares, e eles lutam em mais de 10 mil pessoas no país afora para se eleger, e você vai no Congresso Nacional, está assim vazio. Por que o centro luta tanto para ter um mandato, para depois não cumprir o mandato? Será que 3 horas é muito na vida de um parlamentar para que ele possa ficar dentro do plenário e fazer valer ali a sua posição, o seu pensamento, o seu voto? Isso faz com que a nossa cultura seja no sentido de que vale a pena fazer de conta que se está defendendo alguém. E assim é na escola. As crianças não querem mais ficar na aula toda. O funcionário já não quer ficar o tempo todo no serviço. E nós estamos construindo uma nação de pessoas desinteressadas pelo futuro. O Brasil vive como se fosse só o momento de cada um. É lógico que tem exceções, mas a maioria vive em cima do imediatismo. São os jovens pensando em crescer na vida sem ser pela ciência e pela cultura, mas apenas pelo modelo de consumismo. Recentemente, um programador de televisão no Brasil fez um concurso de bailarina, deu 60 mil jovens para concorrer a esse concurso, que significa ficar rebolando na frente das câmeras de televisão sem nem ter direito à voz. A pessoa não mostra a voz, mostra o corpo, de preferência os glúteos. Então é baseado nesse tipo de sentimento que o nosso país caminha cada vez mais para ter serviços que são vistos hoje como fonte de enriquecimento e não de compromisso social. Se é na área da saúde, os médicos brasileiros se formam para ganhar dinheiro, para ficar rico. Não existe uma faculdade de medicina do Brasil em que tenha consciência de se formar profissionais para ajudar a saúde pública, para ter um salário e trabalhar em função daquele salário para poder exercer sua profissão. Não, se faz médico no Brasil para ser rico. Na área da educação, que todo mundo tem consciência, todo mundo fala, todo programa de governo partidário coloca, que a educação é o meio de se fazer uma nação civilizada e educada, nenhum governante coloca prioridade da educação. A prioridade da educação hoje no Brasil
é a construção de prédios. Não é investimento em salário, não é investimento em qualificação profissional. As nossas crianças do Brasil afora todo se educam com o esforço individual e pessoal de cada professor, que exercendo a função mais de cidadania do que de remuneração, dá o seu esforço para poder formar cultura na nossa nação. Na área da segurança pública, só tem conversa, só tem modelos. Cada um propõe uma mudança e você só vê a violência crescer, você só vê o direito de cada um, o direito individual de cada um ser transgredido pelos infratores. Criou-se uma casta intelectual no país que se esmera em apenas dizer que cadeia não conserta ninguém, que punição não serve de exemplo e não recupera ninguém. Olha, então como é que nós vamos fazer? Quem vai tomar conta desse país? Quem vai garantir o direito de ir e vir? Quem vai permitir que você possa passear na praça? Que você possa caminhar numa avenida em qualquer ponto desse país? Se cadeia não resolve, se punição, se regras punitivas não resolve, quem é que tem então a solução para resolver? Porque se você vai, constrói o poder público, as câmaras, prefeitura, assembleia, o poder executivo, estadual e federal, é para arrecadar impostos para quê? Para prestar serviço à população. Se a população toda se sente insegura, se a população toda está sendo ameaçada, se ninguém pode mais caminhar nas praças, quem é então que está com a razão? Para que todo mundo paga essa quantidade de imposto que paga? Por que você tem que se esconder dentro de casa porque não pode sair para lugar nenhum nesse país? A quem serve o poder público brasileiro? Se você faz uma pesquisa no Brasil, 80% das pessoas estão agonizadas com a violência, reclamando providências e ninguém resolve. Entra governo do PSDB, não resolve, entra do PT, não resolve, e vai entrar outros de outros partidos dos mesmos e não vai resolver. Porque não existe dedicação na política brasileira hoje de fazer o que a população quer. As administrações viraram corporações de interesse, não público, mas interesse privado. E aí que você consegue ver como é que um órgão, não a secretaria, mas um pequeno órgão de administração, aluga um pátio para colocar entulho por R$178 mil por mês. Aí você vê que um órgão do governo auxiliar, que dá parecer em processo como a Procuradoria, que aluga um prédio luxuoso, super confortável, por R$300 mil por mês. Aonde vai esse dinheiro? Só aí são quase R$500 mil por mês. Falta merenda nas escolas, falta transporte escolar seguro, falta condição de andar, de ir e vir nas ruas, falta gasolina para as viaturas, falta viatura para cobrir os espaços necessários de segurança, falta leito dos hospitais, falta medicamento. E isso tudo é consumido nesse tipo de administração que já faliu. Para quê que nós vamos ter um Estado em que ele funciona apenas para aqueles que estão compondo o seu status? Nós precisamos do Estado para funcionar para o povo. Nós precisamos do Estado para para prestar serviço objetivos à população, de habitação, de saneamento, de educação, de segurança, de saúde. São os casos e os direitos preliminares do cidadão, do ser humano. Como que alguém pode governar um país e se considerar vitorioso, se considerar ainda com condições de sair na rua e dar entrevista, se no país as pessoas morrem de fome, se no país as pessoas ficam sem estudar para a educação? Nós temos 11 milhões de analfabetos nesse país, chegando a 13 milhões. Nós temos 13 milhões de brasileiros que saem à rua que não sabem ler uma placa.
de um comércio, que não sabe pegar um ônibus porque não tem informação. E a saúde brasileira fica hoje na mão de abnegados médicos, de alguns médicos que são, na verdade, os grandes carregadores da saúde no Brasil, porque não se conseguiu construir uma estrutura de saúde para que dê qualidade de trabalho aos profissionais. O profissional brasileiro da área médica, ele é, na sua maioria, um improvisador, trabalha sem a menor condição técnica, porque não é lhe garantido isso para atender as pessoas do povo. Então nós precisamos de refazer o modelo administrativo do Estado. Esse Estado que está aí não interessa ao povo, só interessa àqueles que participam dele e que conseguem ter luxo e conseguem ter conforto com a insatisfação e com a tristeza do povo brasileiro.